Olá, sejam bem-vindos à Selva! Continuando aqui na nossa jornada de escutar relatos, experiências, entrevistas. Hoje a gente recebe uma profissional que eu admiro muito e a gente vai falar sobre um assunto, gente, que é assim, além de ser importante para qualquer pessoa, é um assunto que toca lá no fundo do nosso coração, não só por uma questão de propósito, que eu acho que também está presente, mas porque impacta na nossa vida, sabe? Em tudo que a gente faz na nossa rotina, desde o momento que a gente acorda, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem acesso, até o momento que a gente vai dormir. Então, o assunto hoje é cidades sustentáveis. E a gente vai receber aqui com a gente a Valéria. A Valéria, ela é uma profissional que tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos e ela é uma profissional multifacetada, né? Ela tem ali diferentes tipos de habilidade, diferentes tipos de conhecimento, e eu acho que tudo isso convergiu para um conhecimento que é inestimável, porque quando a gente fala de cidades sustentáveis, tem tantos ângulos, tem tantas formas de ver, tem tantas soluções que só uma profissional muito experimentada poderia dar uma opinião e também ser responsável por planos, né, e relações aí entre governos e empresas. Então, gostaria de dar bem-vinda à selva, Valéria. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu acho esse podcast, a ideia desse podcast maravilhosa, não só maravilhosa, como necessária, né? Eu agradeço o seu convite, Renato, e falar que a admiração é mútua, né? E eu acho que a gente, cada vez mais, a gente está vendo as mulheres aí como protagonista, principalmente nessa área da sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma pauta urgente e que também agrega uma coisa assim de uma energia um pouco feminina, né, Uhum. da natureza mesmo, né, do cuidado, do compartilhamento. Não que isso não seja uma característica também do homem, mas eu acho assim que eu tenho visto cada vez mais estudantes e mulheres líderes, né, Uhum. tanto na área do jornalismo, que também faz parte da minha formação, quanto na área também da biodiversidade e conservação da natureza, né. No Brasil, por exemplo, a gente tem alguns expoentes, né, como a Eliane Brum, que é uma jornalista, né, premiada, que já ganhou o prêmio Pulitzer e que eu acho que trabalha com o Suma Uma Jornalismo, que eu recomendo como uma pauta importantíssima, jornalismo ambiental. Muito legal, Valéria. E eu gosto que a gente vai conversar sobre um assunto que tem muito pano para manga, né? A gente vai Tem, falar tem. sobre um assunto que tem muito Manga do pé, desdobramento. manga do pé. E então, já entrando assim na nossa pauta, eu queria que você compartilhasse com nossos ouvintes. E aí também sempre importante dizer, né, dentro dos nossos ouvintes, a gente tem a mãe da minha amiga que tem 80 anos, a gente tem os professores da universidade que eu dou aula, entre vários amigos que estão em outros lugares do mundo também, então é um público muito variado. E eu acho que isso que a gente traz para o Selva, que é a acessibilidade, é esse conhecimento tão importante. Então, muita gente não sabe. Então, eu queria que você definisse para a gente o que é uma cidade sustentável, o que define esse conceito e quais são os principais desafios para alcançar, né, esse objetivo de ter cidades sustentáveis no Brasil. Certo. Vou começar para falar com você o seguinte: é muito importante essa questão da comunicação, né, e da acessibilidade à comunicação, porque a sustentabilidade, ela é inclusão. Então, nós profissionais da sustentabilidade, nós temos que aprender a falar com todo tipo de público, né, e o engajamento de toda a sociedade é importante. Não existe cidade sustentável sem a participação de todos. Então vamos conversar o que seria, né, os desafios da cidade sustentável, o que seria uma cidade sustentável? A cidade sustentável é uma cidade, hoje em dia, que está preparada, primeiro, para receber os impactos das mudanças climáticas, porque nós estamos, né, numa época de emergência climática. Então a cidade, ela é capaz de receber esse impacto, de reagir e de proteger os seus cidadãos e a sua biodiversidade. E todos os ecossistemas ali que coabitam nos centros urbanos, né, que moram nas cidades. Então, quais são os desafios? Os desafios hoje de uma cidade sustentável é a transição energética, então investir em energias renováveis, né? A desigualdade social, então você diminuir a igualdade social, porque a desigualdade social é o maior problema do nosso país. Então, não existe sustentabilidade se você não começar a ter políticas públicas de redução
dessa desigualdade de inclusão. E também nós temos que ter transporte público, né, acessibilidade no sentido de transporte, transporte público, com de preferência com energias renováveis, né, e uma arborização urbana igualitária. Perfeito. Então a gente tem aqui alguns pontos importantes. Então a gente tem o uso da energia, que inclusive é uma estatística interessante, né, que existe relacionando o uso de energia ao desenvolvimento. Então, cidades de países muito desenvolvidos ou cidades ali onde a gente tem um valor per capita mais alto, tem maior consumo de energia, e as cidades subdesenvolvidas ou as cidades onde tem ali menor participação, talvez industrial, elas têm um menor consumo de energia, por isso que muitas vezes o consumo de energia está relacionado à renda. Certo. Mas não estamos falando de matriz energética, só de Claro, só consumo. de consumo. Então não Exato, quer dizer que o consumo seja um consumo sustentável, né, o consumo exato. renovável, né. Certo. E a gente tem ali algumas cidades do mundo que sim estão investindo em fontes limpas, né? Até por uma questão de independência, né? De poder gerar sua própria energia de uma forma de não depender de outros países. Claro, é. E a gente está agora num momento geopolítico também um pouco, né, de talvez de uma iminência de uma mudança de polos, né. Exato. Então eu acho que é importante a gente saber que a questão da transição energética, né, vou Uhum, aproveitar que claro. você está falando isso, é uma questão também de poder. A gente tem os países Sim. produtores de petróleo, né, os Emirados Árabes, por exemplo, a gente viu inclusive que na penúltima COP, o Uhum. lobby do petróleo estava na mesa de honra, né. Uhum. Então, assim, é muito complicado você estar numa conferência de partes, visando diminuir a desigualdade baseada na Agenda 2030 e nos ODS, que são vários tipos de ações, são 17 ações, né, que tentam construir uma sociedade mais justa, e você ter justamente um dos maiores poluidores ali como convidado de honra. Então essa questão da matriz energética é uma questão política. E para você mudar isso, o que acontece? Existe uma resistência dos países, Sim, porque quando você muda a matriz energética, você muda também quem tem o poder, né, quem exato. enriquece com isso, Com né. Então certeza. alguns países não querem, não é que eles as pesquisas científicas mostram que nós precisamos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, isso é um ponto, assim, inquestionável, nós precisamos, porque senão a gente vai chegar no que a gente chama de ponto de não retorno. Mas os países seguram, essa transição, não porque os líderes acham que a gente não precisa, mas é uma questão de poder econômico, né, e de negociação na mesa, das nações, né. E, então eu acho que, o que é importante é a gente entender que qualquer questão que toque o meio ambiente é uma questão de todos. Ela não pode ficar só no poder público, só nas instituições de ensino e pesquisa, nem só nas ONGs, nem só nos bancos que financiam os projetos, e só na comunidade. É preciso haver, para uma gestão sustentável de municípios, né, Uhum. a integração de todas essas pessoas e todos esses órgãos, isso que coabitam no ambiente urbano. Perfeito. Então, além desse fator energia, que se a gente continuasse ia ter assunto para o episódio todo, Sim, também tem a questão do transporte. Eu acho que isso é um ponto que talvez, seja muito interessante, porque o transporte, a gente poderia entrar tanto no ponto do que é, né, o combustível desse transporte, então se ele é renovável ou não, mas também na acessibilidade. E eu acho que a acessibilidade acaba impactando muito a vida das pessoas. Porque se você tem um transporte público eficiente, você precisa menos de um carro particular. E isso traz um fluxo melhor para a cidade. Então, a gente não está no trânsito, a gente é o trânsito, né? Isso é interessante da sim, gente sim. diferenciar. É, Mas quando a gente tem países mais desenvolvidos com melhor transporte público e menos trânsito de carros particulares, a gente começa a entender que, então, a medida de sucesso para uma cidade não é que grande parte da população, independente da sua camada social, tenha carro. E sim que o transporte público seja de qualidade para que todos possam usar. Então, acho que isso é uma distinção importante. E quando a gente entra no ponto da acessibilidade, a gente começa a permitir que pessoas de diferentes pontos da cidade se movimentem, e isso também dá acesso a, por exemplo, empregos onde ficam mais longe, e também a mobilidade de ir de um ponto ao outro da cidade de uma forma mais sustentável. claro.
essa organização das cidades, vou começar um pouco mais lá atrás. Tá. Eu acho o seguinte, é uma questão também de vamos começar com a educação, né, que é a base do da quando você mede o desenvolvimento ou não de uma população, além do Perfeito. poder econômico, tá. Então é o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, um país ainda considerado em desenvolvimento, Uhum. tá, apesar de ter uma economia forte, muitos recursos naturais, nós estamos no Brasil. Só que o que acontece, no Brasil ainda, o carro ainda é um sinal de status. Sim. Nós estamos num país onde as pessoas ainda gostam de trocar de carro, de ter o carro do ano, isso ainda é conversado. Quando você vai na Europa, É. que é uma região onde as pessoas têm uma educação muito mais baseada em outros valores que o consumo, porque isso a gente vê muito também nos Estados Unidos, né? É. Carro grande, muito SUV. Mas a gente for na Europa, por exemplo, você vê Paris e Londres, eles já estão Paris já tirou quase todos os carros dos centros. Mas Uhum. por quê? Você tem uma rede de metrô, né, do começo do século XX, lá um pouco até antes. O que acontece? A gente tem, uma rede de metrô que atende a cidade inteira. Paris, você atravessa a cidade com 40 minutos, de qualquer ponta a ponta. Então, isso influencia. E as pessoas estão cada vez mais usando os carros compartilhados. Então, dentro Sim. de Paris, ainda tem um problema que a cidade, é o centro de Paris, né? Entre os muros ali, que a gente fala Paris intramuros, eles têm, tem pouco estacionamento, porque os prédios são da época de Haussmann, né? Que foi o arquiteto que construiu Paris. Tem aqueles prédios que a gente vê muito em séries, né? Com aquelas janelinhas charmosas e tudo. Então ali não, você não tem arranha-céu, só da região fora desses muros. Então dentro daquela região você também não tem muito estacionamento. Então por isso que tem o metrô. Então eu acho assim, o Brasil que ainda é um país, novo, jovem em idade, toda essa é uma cultura que tem que mudar, mas essa mudança tem que ser paralela, sabe, ela tem que ir crescendo assim, ela tem que vir da educação ambiental, entendeu? Da educação de valores, né, porque hoje a gente está muito numa cultura de dinheiro, poder, engajamento, seguidor, Uhum. que não é uma cultura também de símbolos, né, de riqueza, de status, que eu acho que isso aí diferencia um pouco entre o que que o habitante daquele país almeja. Com certeza. Entendeu? Então eu vejo isso. Eu acho assim, Londres também já está tirando os carros do centro, né. Então a gente tem algumas iniciativas no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tem ali na zona sul que o pessoal no domingo já usa ali a orla. Vai começando, Uhum. mas como você disse, a população da periferia, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles não frequentam a zona sul. Às vezes eles não frequentam nem a praia. É verdade. Entendeu? Então isso é realmente o transporte público faz a inclusão da Exato. pessoa em alguns lugares onde você tem acesso, inclusive, a uma qualidade de vida mais agradável. Quando você Sim. fala na arborização urbana, isso é uma questão evidente, né. A arborização dos bairros, onde a população tem um poder aquisitivo maior e a falta de arborização urbana nos bairros onde a gente tem o menor poder aquisitivo. Isso é um ponto que eu queria mesmo falar. É um ponto que tem se falado muito hoje em dia, e a gente consegue ter uma visibilidade claríssima, né, se a gente tem uma imagem de cima das cidades, a gente vê que os bairros mais nobres são mais arborizados e por isso são mais frescos e mais agradáveis, e também mais bonitos, porque a vegetação ela tem esse aspecto de beleza também. E os bairros mais periféricos ou as comunidades, elas têm mais cimento, né, elas têm menos arborização e elas são mais quentes, inclusive grande parte das ilhas de calor são dentro das comunidades e das regiões periféricas. E é um assunto espinhoso, como que a gente faz para falar disso, das causas e também das remediações, sabe? A gente, assim, esse assunto aborda tanta questão importante, que é É. uma área que, assim, eu gosto tanto. Então eu vou te falar o seguinte, primeiro, assim, a arborização urbana é um direito de todos, né, o acesso a uma árvore, né, o recurso natural de todo mundo, ele não é do Estado, por exemplo, nem é privado, né, apesar da gente ter algumas florestas privadas já no Brasil, mas os recursos deveriam ser de todos. Então o que que acontece? O Brasil é um país que não tem planejamento, né, a gente não tem uma cultura do planejamento nem da prevenção. Então o que a gente os grandes inimigos, assim, um pouco da arborização urbana, tá, eu tô falando dos grandes centros. Por que que eu vou te falar isso dos grandes centros? Aí eu vou só abrir um parênteses, Uhum. porque no censo, né, segundo o IBGE, o censo de 1940 até 2022,
né, que foi terminado agora em 2022, mostrou uma curva enorme de ascensão da população urbana. Então a gente tem mais ou menos 178 milhões de pessoas que moram nos centros urbanos e 25 milhões Nossa. na zona rural. Então você tem uma curva ascendente, sabe, uma curva aqui Hum. e a curva aqui decrescente da população rural. E o que que isso impacta? Impacta na biodiversidade, na perda do habitat e mais vulnerabilidade às mudanças climáticas. E o que que acontece também? Os problemas ambientais, eles vão ser vividos aonde mais? Nos centros urbanos. Sim. Por isso que é necessário que os municípios, eles comecem, já deveriam ter começado, mas comecem a ter uma gestão pensando na sustentabilidade. A questão da arborização dentro das cidades, ela é o como que é possível você ter uma arborização qualitativa, né, equitável, que a gente fala, Uhum. né. É uma arborização, primeiro você tem que mensurar a cobertura vegetal da cidade, conhecer aquelas espécies, né. As árvores são mal cuidadas no Brasil. As Sim. pessoas em alguns municípios, eles têm raiva da árvore, os comerciantes não querem que a árvore ela, atrapalhe o letreiro, aí Cai não folha. tem um plantio orientado com biólogos, porque Uhum. nós temos que fazer um plantio de espécies nativas, plantas adequadas ao ambiente urbano, entendeu? E quais são as vantagens das florestas urbanas? Isso eu vou te falar agora são pesquisas científicas, tá? Uhum. Então, a arborização urbana ela consegue diminuir até 13 graus Celsius, Nossa, é muita coisa. entendeu? Isso, então é um impacto muito grande, entendeu? Naquela comunidade. Você tem, ela diminui as doenças respiratórias, tá? Então você impacta também quando você é um gestor, né? Estadual ou municipal ou federal, você impacta no seu setor de saúde. Porque criança, em certa época, tem problema de asma, de bronquiolite. Isso já tem estudo que mensura. Quanto mais árvore, menos acesso à rede de saúde por causa desses problemas respiratórios. Você tem um aumento de valoração de 20% no seu imóvel. Então gera negócios também, Sim. entendeu? E você protege a fauna e a flora. Então o que que é ideal? É você pegar a cobertura vegetal da cidade, mensurar, unir a proposta municipal ao seu plano diretor, Uhum. ver os problemas, né, da cidade mais vulneráveis, né, então eu vou dar um exemplo de Juiz de Fora, tá, agora. Uhum. Juiz de Fora é a quinta cidade do Brasil em riscos hidrogeológicos. Nossa. Quais são esses riscos? Deslizamento, inundação, tá, enchente. Esse dado é do CEMADEM. O CEMADEM é o órgão que monitora os desastres naturais no Brasil, ligado à Casa Civil. Esses dados saíram no final de 2025. Então, você pode ter soluções, que a gente fala hoje em dia, soluções baseadas na natureza. O que que são elas? São soluções que você usa os ecossistemas, né, os recursos naturais, para melhor gerenciar, proteger as cidades e proteger esses ecossistemas. Então você usa a árvore para resolver um problema de deslizamento, você entende? E também melhorar aquela comunidade. Então é importante, que o planejamento das cidades tenham, o gestor municipal, né, o prefeito, no caso, e seus secretários, entendam que a sustentabilidade é algo transversal. E ela vai, ela deve permear todas as ações de todas as secretarias, né. Então você tem que ter o transporte com energia, começar a implantar, né. Sim. É um processo, a gente tem que pensar em 10, 15 anos. Nós não podemos ter uma política eleitoreira, nós temos que ter uma política Exato. de Estado, você entende? E isso que como você consegue implantar essa arborização qualitativa, que foi lá o começo da sua pergunta, né. Uhum. A arborização qualitativa é o quê? Você consegue detectar as áreas mais vulneráveis, você pega os bairros mais pobres, normalmente eles têm menos arborização, e você começa a arborizar. Você pode fazer sistemas agroflorestais, né, que é o que Uhum. é mais aconselhado hoje em dia. Então você fazer um plantio onde você tem horta, onde você tem árvores frutíferas, com, espécies nativas da Mata Atlântica, né, porque aqui na nossa região a gente está no bioma da Mata Atlântica, que é o maior bioma do Brasil, e que hoje restam poucos remanescentes da Mata Sim, Atlântica, né. interessante. Então você pode, plantar numa comunidade, por exemplo, uma horta, um pomar urbano, e você pode também, permear a sua gestão com energias, renováveis, entendeu? Com transporte público mais renovável. Curitiba, no Brasil, é um exemplo, Uhum. entendeu? E também você limitar o adensamento populacional,
entendeu? Com um plano diretor que contenha a área de expansão. Você entende? E que use o que a gente chama que são as áreas verdes, cinzas e azuis. Então você tem o concreto, né, você Uhum. tem a água e você tem o verde da planta, a água que seria o azul nos bairros, entendeu? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a a exigir das pessoas que a gente eleja esse tipo de mentalidade, Sim. entendeu? Não entregar o nosso voto para uma pessoa que não está preocupada com a qualidade de vida que as pessoas têm, porque eu fico vendo, assim, por exemplo, nas cidades, a gente tem os jovens hoje em dia, né, eles estão sempre em TikTok, têm um acesso a tudo que é consumido mundialmente, Uhum. né, e eu acho, assim, a gente está muito, e aí a gente vê uma série bem legal, e a série é nos Estados Unidos, numa cidade bem bonita, em Montreal, né, no Canadá. Aí você está na Europa, na Espanha, você tem coisas maravilhosas. Será que esses jovens gostam de morar no Brasil com essa cidade só que só tem concreto? Não pode ser. Eles não têm vontade, entendeu? Eu falo os mais jovens assim, porque são os que consomem mais informação, Sim, né? Porque aí a gente vê também muita iniciativa, porque você tem que engajar a comunidade. sim. Então, como você engaja a comunidade? Né? Você engaja com educação, políticas públicas, audiências públicas, educação ambiental, né? Uhum. E projetos de reciclagem, projetos de arborização urbana, que envolvam voluntários, envolvam os estudantes. Tudo isso é o poder público que fomenta, Sim, a gente não protege aquilo que a gente não conhece, né. que não conhece. Então eu acho assim, a gente precisa ter isso. E as árvores no Brasil, elas são mal cuidadas. Não adianta você ter uma árvore, não, eu sou contra essa coisa, cada um planta uma árvore na frente da sua casa. Não sou contra ninguém plantar, mas a prefeitura tem que ter disponível no seu site qual árvore ela É, deve plantar, porque senão vai estourar a calçada, vai entrar pelo muro da casa da pessoa, da habitação. Aí tem uma árvore muito alta que vai nos fios da energia elétrica, sim. ou que pode cair no muro, você entende? E isso a gente tem isso. E também a gente tem uma falta de gestão Uhum. preparada para cuidar das árvores. A gente viu agora o xixá que caiu em São Paulo, no Lago do Aroz, Sim. uma árvore de 200 anos, uma perda Nossa. imensurável por falta de cuidado adequado. Isso, gente, é um crime, assim, para quem trabalha e ama a natureza e a proteção do meio ambiente, né, para quem tem a selva no coração, né, Sim. igual você, como o seu programa é aqui, assim, é uma dor enorme, porque é uma árvore secular, É, mais de 200 anos. Por que que foi? Falta de cuidado. Então, quando você tem as árvores na cidade, os gestores, eles têm que cuidar. Você tem que sim. fazer um levantamento fitossanitário. Qual que é a saúde daquela árvore? Recorrente, é investimento. Sim, mas eu acho que é a percepção de valor, como você falou, tá invertida. Sim. Então as pessoas não conseguem entender o valor de uma árvore. Se você comentar com uma pessoa comum, capaz ele te falar: "Ah, mas tem tanta árvore", sabe, assim, essa que caiu e mais uma. Ele não Não entende. entende, mas é por isso aí é o papel da educação, Exato. você entende? Porque eu citei aqui os benefícios das florestas Isso. urbanas, né, além do bem-estar. A gente falou da apropriação da cidade, né, que é uma questão importante, que todo mundo se sinta participante daquela cidade Sim. e também, ator dentro dos centros urbanos, sem limitação, com inclusão. Uhum. Então você ter cidades bonitas, você vê, por exemplo, a gente vamos falar na América Latina, Buenos Aires, por exemplo, uma cidade de grandes parques, com ruas, né, aleias maravilhosas, a gente tem jardim botânico espetacular de Buenos Aires, Sim. entendeu. Então, eu estou falando de Buenos Aires, porque nós estamos aqui no Brasil, então estou citando uma cidade da América Latina. Nós temos iniciativas interessantes também em Curitiba, tá, de Uhum. criação de parques, o plano diretor, ele é mais compacto, então em Curitiba eles limitaram a expansão, então tem áreas que você não pode construir. Porque a Isso é construção muito civil, interessante. gente, muito concreto, impermeabiliza o solo. Então você falou Exato. das ilhas de calor, o que mais gera ilha de calor é a impermeabilidade do solo. Então a chuva, vou falar bem de uma maneira mais fácil, né, a chuva cai, ela não consegue entrar ali. Então você pode fazer biovaletas, você pode colocar você tem até um tipo de asfalto mais ecológico. Então Uhum. eu acho que falta assim, a longo prazo, isso gera mais economia. Você entende? Exatamente. E a gente tem, por exemplo, a gente tem pessoas, administrações que fazem ainda obras grandes, né, vamos citar assim, viadutos.
sem um paisagismo. Sim. Você entende? Aí o que que você tem Até embaixo do parques. parques. Aí o que que você acontece? Você faz um viaduto enorme, você não tem um paisagismo. Aí você não cria naquele local uma área de convivência, né, ou em cima ou ao lado, você embaixo sempre você tem moradores, né, de rua numa Uhum. situação difícil de vida, né, pessoas em situação de rua, com muito consumo de droga e desvalorização do comércio local ali. Então, a arborização é um recurso que valoriza, além dele gerar bem-estar, ele valoriza as obras, entendeu? E valoriza os imóveis. Então, tem um valor econômico Tem um valor também. E econômico gera e gera negócios. negócio. E as Gera pessoas querem estar, negócios. Querem né, estar. porque E realmente cuidar. e cuidar, E cuidar. Eu exatamente. posso contar uma historinha para você? Conta, a gente adora. Na Austrália, eu não sei qual cidade, eu não sei se foi Melbourne ou Sydney, mas na Austrália, há um tempo atrás, a municipalidade, ela é uma das 2 cidades, tá, ela mapeou todas as árvores da cidade e colocou um número com um chip, né, em cada árvore da cidade. Então você entra na secretaria de meio ambiente lá, você tem a sua rua e você vai lá e você tem um númerozinho na árvore. Você entra lá e você olha aquela árvore. Você sabe que aquela árvore ali é tipo, não sei, um flamboyant que tem na porta da sua casa, tá. Para que foi criado isso? Ela foi criada para as pessoas poderem avisar a prefeitura se a árvore tivesse com algum problema. Então você faz tudo digital, né, você entra Perfeito. no site e avisa. Só que o que que aquilo gerou? Aquilo foi gerando uma sensação tão boa, não só de pertencimento e de cuidado, que as pessoas começaram virou um case de estudo internacional. Que As pessoas legal! começaram a mandar poemas e cartas para as árvores. Caramba. Contando para as árvores os momentos que elas passaram. Então, tipo assim, eu conheci o meu namorado embaixo daquela árvore e fazia desenhos, e as crianças, entendeu? Então, às vezes uma ação pública, né, de cuidado, gera também um apelo emocional, Sim. né. E E a nós e a seres a humanos Austrália é um país que as pessoas têm uma vida muito outdoor, né, do lado de fora, sim. e muito esportiva, então. Então, assim, eu acho que é um exemplo grande de uma coisa bem-sucedida que extrapolou o objetivo inicial, você Uhum. entende? Mas que traz um ambiente agradável. Sim, e eu acho que esse tipo de estratégia para nós humanos que temos essa atenção ligada a esse sentimento de pertencimento é muito efetiva, né. Então, quando você tem, de repente, um parque que os moradores dão um nome, onde você tem a participação da comunidade para tomar uma decisão, eu acho que tudo que é compartilhado e gera esse sentimento de pertencimento, né, de De responsabilização. responsabilidade. Eu acho o seguinte, uma das coisas também, a gente falando de política pública e governança, né, os políticos e ou quando tem uma parceria com algum banco, alguma empresa, não adianta você fazer uma obra num bairro, ou entregar um projeto que ou nós cientistas, né, ou gestores visualizaram e querem fazer, se você não tiver, uma audiência pública, uma conversa com aquela população, porque quem sabe o que precisa é a população. Sim. Isso é inclusão. Então, quando você tem o diálogo e você escuta e você proporciona com a sua gestão, com o seu financiamento, né, para aquela comunidade o que ela precisa, entendeu? Você gera essa sensação de pertencimento. Mas também no Brasil nós temos o problema da desigualdade social. Sim. Você entende? Então, a gente vê, por exemplo, são casos de estudo já comprovados de sucesso. A gente tem bairros onde não tinha arborização urbana, onde não tinha vida cultural, onde não tinha oferta também, né, de Uhum. coisas culturais para aquele público, onde uma gestão gerou esse tipo de oferta, né, então arborizou, educou, né, deu a acessibilidade ao esporte com quadras num parque, aulas gratuitas, formação, por exemplo, musical, cinema ao ar livre, você muda você diminui o nível de criminalidade. Melhora a Você segurança, né. melhora a segurança, entendeu? Por quê? Porque, gente, todo mundo quer viver num local agradável, Claro. entendeu? E nós não podemos, eu acho assim, é uma coisa que eu tenho, assim, como ser humano, você não pode estar feliz, realizado, rico, milionário, achando que você é uma pessoa de sucesso, se o seu compatriota vive na miséria. Seu vizinho, O né. seu Nossa, vizinho. no Rio a Não gente vê adianta muito isso. atravessar a rua ou É. pular por cima e falar comigo não,
nessa reencarnação eu me livrei dessa porque eu sou bem-sucedido. Porque isso também, né, se você isso eu acho que é uma falta até de educação, Sim, é uma falta de empatia, de compaixão, com certeza. uma falta também de uma visão sustentável, né, de acúmulo de riquezas, por exemplo. E eu acho que o que nós devemos fazer, isso também gera tanta violência que isso explode em você mesmo, se você Fica for só insuportável. pragmático. Se você É, vamos supor que você fala: "Então eu não ligo", entendeu? Eu sou muito individualista. Mas você vai ser assaltado na outra esquina ali, vão sim. roubar, vão matar sua mulher por causa de um tênis. Por quê? As pessoas estão vivendo em condições muito desiguais Desiguais. no Brasil. No Brasil, a situação é muito grave da desigualdade, ainda é, entendeu? Porque nós temos uma classe política muito, conservadora, majoritariamente masculina, Com certeza, isso é um ponto entendeu? Com interessantíssimo. poucos jovens, colonialista e feudal, né, porque nós temos os filhos né, nós temos algumas regiões do Brasil, não vou entrar em questões políticas aqui, mas a gente tem um filho, neto, né, o primo, na justiça também a gente tem a mesma configuração, né. Então, assim, por que que eu falo? Porque a gente tem a questão da justiça climática, né, a gente Isso. tem a questão do racismo ambiental, que foi isso que a gente falou, as populações mais vulneráveis, elas não têm acesso a bairros mais sustentáveis. E são as mais vulneráveis no caso de um, evento climático extremo. É, evento climático. O nosso maior evento climático no Brasil que teve de desastre climático foi no Rio Grande do Sul, né, Uhum. o ano passado. Sim, Então o que que aconteceu? A gente viu ali a gente tem várias causas, a gente tem a causa política, que foi o enfraquecimento do Código Florestal, né, sim. falta de uma governança ineficaz, que não fez a manutenção de equipamento, não quer dizer que não aconteceria, gente, mas aconteceria com menos impacto. Porque o Exatamente. o que acontece também, a gente tem que pensar, quando a gente fala em mudança climática, são coisas que a gente não consegue prever. É. Então, vamos supor, se você vai falar assim, os gestores, os cientistas, o mês de dezembro, ele normalmente ele tem tantos milímetros de pluviosidade, tá? Só que hoje em dia não adianta você se basear na série histórica, porque está imprevisível. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Choveu em não sei quantas horas, mais do que o do mês inteiro. Mas se você tivesse, né, Preparado. menos desmatado e com as comportas ali em Porto Alegre, conseguindo fechar e segurar, ia ser menos, mas teve, assim, relatórios de técnicos pedindo a manutenção, não fez a manutenção, você entende? Uhum. Então a gente tem as causas ambientais, né, porque o El Niño naquela região, naquela época, ele cria um anticiclone, né, que esquenta, então você tem mais chuva. A gente tem as causas também da governança. Foi o que eu falei, Sim. né, então você tem que para você não sofrer isso, você tem que, monitorar e também reforçar as leis. Então, ali a gente estava falando de justiça climática, né, e de racismo. Ali o que que a gente teve? A gente teve os primeiros desabrigados. É. Então a gente teve em torno de 580.000 desabrigados. É uma Nossa. cidade, por exemplo, do porte de Juiz de Fora, mais ou menos, É. né, que é uma cidade mineira da zona da mata, uma cidade de porte médio no Brasil, né. Então, a gente teve os desabrigados e entre os desabrigados, o governo, né, conseguiu ter uma reatividade dentro das possibilidades e criaram os abrigos. O que que nós vimos? A perspectiva de gênero ali, o que que aconteceu? Abusos de criança e abusos de mulheres dentro dos abrigos. Então, a questão da justiça climática e do racismo ambiental também é permeado pela questão de gênero, Sim. entendeu? Porque nos desastres ambientais, e a gente tem visto isso o ano inteiro, o ano passado inteiro, a gente viu na Espanha, né, no Brasil, em várias cidades do mundo, né, terremoto, casa desabando, aqui em Petrópolis nós tivemos na Bahia, entendeu, no Brasil. Então, Ondas de calor na ondas de Europa, calor enorme, que morreram muitos idosos, idosos. né, na Europa e pets também, porque os Uhum. bichinhos domésticos, eles não aguentam aquele calor, Uhum. entendeu. Então, o que que acontece? Nós já temos os refugiados climáticos. É. Entendeu? E as cidades, aí vamos falar das cidades brasileiras, elas não estão preparadas, elas têm uma área de vulnerabilidade, onde os trabalhos não são feitos, né, elas não têm um material de socorro, né, então não tem, por exemplo, os colchonetes,
os estádios mapeados, se acontecer uma tragédia, para onde. Você tem Uhum. que ter um plano de E crise. socorro, né? Isso aí é o plano da crise. Você tem também como você tornar a sua cidade mais resiliente para ela segurar o impacto. Mas na hora da crise, você tem também todo um protocolo hospitalar, porque a rede hospitalar é impactada, né? Todo mundo corre. Então você tem doenças de pele, tem pessoas que morrem, né? Afogam, perde os Nossa. bens, né? Aí você tem linhas de crédito. Isso tudo são coisas que a gente não pode deixar para agir na hora que elas acontecem. Eu deixar uma mensagem aqui importante para quem está ouvindo, que no momento de você votar em um político, leve a sério a questão da sustentabilidade. E quando se falar de sustentabilidade dentro da agenda, né, de algum político, não pense que a gente está falando de plantar árvore, não pense que a gente está falando só de arborização. A gente está falando sobre essas coisas aqui que a Valéria está mencionando. Como que vai reagir o seu bairro ou a sua cidade no momento de uma enchente, no momento de uma seca, no momento de uma onda de calor? A sua casa está preparada para um deslizamento de terra? Como que a cidade vai te prestar um socorro? A sua família, né? Eu acho que essas são as questões que a gente tem que prestar atenção e entender o porquê e a importância da agenda climática e da sustentabilidade na vida de todo mundo, né? Então, quando a gente fala de cidade, a gente está falando do coletivo. Então, são pessoas que moram naquela cidade, que têm realidades diferentes, que moram em bairros com realidades diferentes, que têm rotinas diferentes também, e tem populações mais vulneráveis e menos vulneráveis. E eu acho que para poder trazer um pouquinho mais de nivelamento para essa realidade, a gente precisa de políticas públicas. Sim, as políticas públicas devem priorizar as áreas mais vulneráveis e a população, né, mais vulnerável também, inclusive economicamente. Perfeito. E aí eu queria entrar num assunto que eu acho interessante também, porque a gente escuta muito, que é como aliar, né, o crescimento econômico com a preservação ambiental. Então, você alia o crescimento econômico através de políticas de sustentabilidade. Por exemplo, se você implanta uma frota elétrica, Uhum. você gera emprego Com certeza. também. Você entende? Se você faz parques, por exemplo, igual a gente viu muito ano passado, a gente tinha em posts do Instagram, cidades esponja, né, que é o modelo da China, né, para evitar enchente nas cidades onde você tem parques ali, porque você tem parque, tem a árvore, a raiz da árvore, ela pega a água da chuva, né, e armazena. Então você inunda menos, né. Se Uhum. você tiver só o cimento, gente, então aí inunda. Isso aí, É. assim, falando bem no beabá básico, Uhum. né. Então, quando você tem essas cidades, você também gera a possibilidade das pessoas circularem melhor, você gera emprego, se você tratar os resíduos sólidos também, você gera outro tipo de emprego, que Legal. antigamente a gente não tinha, né. O meio ambiente hoje, com créditos de carbono, por exemplo, é uma oportunidade de negócio. A Sim. legislação é recente, mas ela vai chegar também ao ponto das municipalidades usarem o crédito de carbono das suas florestas. Mas o que nós temos que ter é esse dinheiro público gerado investido da população, Uhum. né. Nós estamos vendo agora, a gente vai ter a COP esse ano no Brasil, Sim. né, nós tivemos aí essa área da Amazônia desmatada para construir essa cidade, né, essa via de Infraestrutura. acesso, né, a rodovia Liberdade lá que eles falam, que é uma questão muito contraditória. Por quê? Porque você vai desmatar a Amazônia para fazer um evento que é importante, um evento histórico, mas para uma reunião de líderes. Mas se você olhar a população daquela região, a maioria não tem saneamento básico, não tem saneamento básico. Então não adianta você chegar lá com um monte de líder riquíssimo, de helicóptero, de avião, poluindo, dando mais pegada, se você entende? Então essa governança global também hoje, os jovens, ativistas já questionam um pouco que as COPs elas não estão tendo muitos resultados, né, Sim. práticos. Os países também signatários não depositaram o dinheiro dos fundos, né. Uhum. Então fica uma reunião para líderes se reunir, caríssima, com despesas enormes públicas, né, então com o nosso dinheiro, mas que não se chega. Sabe, então é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, pensar global, agir local, agir local. Eu Uhum. acho, assim, esse intercâmbio de expertise, a ONU, por exemplo, ela tem uma brochura, a FAO, né, que é o Departamento da ONU de Agricultura e Alimentação, ele tem uma brochura que chama Cidades Sustentáveis.
Então você vê ali, está disponível, tá, gente, no site da FAO, você pode olhar lá, Sustainable Cities, que chama, e você tem também as diretrizes para cidades sustentáveis para tomadores de decisão. Então você também tem essa Perfeito. brochura orientadora, né, para as pessoas. Então o que que acontece? Você vê ali várias cidades que tomaram a decisão de implantar a sustentabilidade nos seus projetos, levando em conta todos esses desafios que nós já falamos aqui e as ações necessárias que nós já falamos aqui, né? Então, transporte, energia, igualdade, acesso, entendeu? Educação ambiental, arborização urbana, né? Transição energética, né? Todo esse tipo de ação que a cidade tem que ter, né, e eles resolveram os problemas. Quais problemas? Os problemas que toda cidade enfrenta: enchente, deslizamento, entendeu? Que a gen ao invés de você fazer um muro concretado, você pode solucionar deslizamento com plantio de floresta e árvore nativa. É lógico que às vezes você não pode usar só esse recurso, mas você pode também usar um misto dos 2. Você Uhum. entende? Quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, a gente tem um pesquisador que se chama Cécio Koninginnek, não sei se fala assim o nome dele, mas ele é holandês, ele trabalha com arborização urbana, e florestas urbanas, e ele desenvolveu uma fórmula que é 3-30-300. Então a pessoa, ela tem que estar sentada na sala dela ou no seu trabalho, ali ela tem que ver 3 indivíduos arbóreos, que a gente fala, né, 3 árvores ali, de onde ela estiver, ela tem que olhar e ver pela janela, tá. Cada bairro tem que ter 30% de cobertura Interessante. vegetal e você tem que estar a 300 metros a pé de um parque ou de uma área pública, Perfeito. entendeu. E aí, o que a gente chama isso, ele criou o Instituto de Soluções Baseadas na Natureza, né, que é um termo que a gente usa muito hoje e que o governo federal já está dando incentivo, tá, para fazer, por exemplo, restauração florestal com soluções baseadas na natureza, através de financiamento de empresas ou de ONGs, de projetos, tá. Isso é uma notícia recente, dessa semana. O BNDES vai investir mais de 1 bilhão Ai, que bom. nisso. Então, o que que eu estou te falando? Eu estou falando o seguinte: as cidades, às vezes, você não consegue implantar na cidade inteira, mas você consegue fazer essa regrinha num bairro, começar pequeno, Sim, entendeu? E eu também acho com que a esse transição tem que envolvimento. começar. Tem que começar, já deveria ter começado, Começado. né, Renata? É. Mas assim, tem que começar. Então eu acho que a gente também tem algumas coisas também que eu gostaria de falar. Claro. Falando do setor de negócios, assim, eu acho que nós ativistas, ou cientistas, ou os empresários, ou os gestores, quando a gente fala de floresta urbana, que é um recurso natural de todos, a gente tem que encontrar um caminho de diálogo. A gente tem que Sim, todo mundo tem que fazer um passo, entendeu? Porque são vários o que a gente chama de stakeholders, né? exato. São vários os atores que vão ajudar a gerenciar essa floresta urbana. O poder público sozinho não vai conseguir. A Itália tem projetos, por exemplo, de PPPs para a arborização urbana. Você entende? A ministra Marina Silva agora está criando um plano nacional de arborização urbana, Sim, né? interessante. Participativo, né? Inclusive, acho que até deve ter agora, vai estar aberto à população, vai ter treinamento, entendeu? Por quê? Porque é importante, a gente não vai conseguir fugir disso. Você entende? Uhum. Você pode achar, e tem um impacto na sua vida. Se você a pessoa hoje no Brasil que falar que não sente mais calor, ou que na Que região bom, dela era muito frio, não tem mais frio, era muito quente, não tem mais calor, não existe numa área tropical, é hoje em dia, verdade. entendeu? Então, assim, são dados científicos, entendeu? Não é que a pessoa está aí, foi o que você falou, né? No máximo, se você eu acho assim, pode ser o apelo também, econômico, se você tiver num bairro mais arborizado, se a sua região estiver mais bonita, o seu imóvel sobe 20% do valor. Com certeza. Você entende? Mas eu acho que nós temos, assim, nós temos políticos muito conservadores, Sim, né, nós temos um setor do agronegócio que também, utiliza muito a monocultura, que desgasta, sim. né, os recursos naturais, nós temos as mineradoras, nós estamos no estado de Minas, que impactam muito os recursos naturais e não cumprem com as suas obrigações, né, se a gente vê lá a população de Brumadinho, né, passando a situação que ainda ninguém ainda foi quase fizeram um acordo, mas tem famílias que não estiveram de acordo com esse acordo. Então, assim, aí no Brasil as empresas não são punidas como deveriam ser, mas aí fora do Brasil são. Você entende? É uma Sim, questão assim, todo mundo tem que melhorar, mas a gente tem que buscar, a gente tem que fazer um passo em direção. Eu acho que assim,
A gente tem hoje muito ambientalista e cientista com vontade de ter esse diálogo, Sim, mas desses atores, a parte do empresariado e a parte, do agronegócio, que é um como é que fala? Os representantes são mais velhos e mais conservadores, né, sim, muito ligado ao poder econômico, eles têm que também se educar e fazer um passo, entendeu? com certeza. Porque a gente o Ailton Krenak fala muito isso, né, Sim, você quer tirar petróleo, 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 você acha que um dia não vai acabar? Vai acabar. E as pessoas têm que parar de ter essa noção, assim: "Não vai ser comigo, vou morrer, não estou nem aí". Não tem lado de fora, né, Renan? não tem lado de fora, tá Não tudo tem dentro. tá tudo dentro, é tudo dentro do nosso planeta, Com né. certeza. E para finalizar, Valéria, eu queria que você desse 3 recomendações para um gestor público de como tornar a cidade mais sustentável. Eu acho que primeiro ele tem que ter, a transversalidade nas suas secretarias, né, ele deve investir em energias renováveis, né, num plano de resíduos sólidos sustentável, né, na arborização urbana, né, no mapeamento das áreas de vulnerabilidade, né, e na questão do transporte público. Eu acho do transporte público renovável. Então, energias renováveis, um planejamento, um plano diretor verde, uma contenção também das áreas de expansão urbana, né, com uma legislação forte, né, e educação ambiental nas escolas municipais, com programas de reciclagem, né, e a formação. Curitiba tem um projeto, de câmbio verde que é financiado pela prefeitura, que a prefeitura acho que subvenciona os agricultores, e você chega no agricultor com o seu material para reciclar, e você troca em troco de produtos, entendeu? Ah, Então, hortifruti, então verduras, legumes e frutas, muito entendeu? interessante. Então é o que se chama câmbio verde. Então, a gente tem muitas soluções, entendeu? Uhum. Inclusive implantadas no Brasil. Eu acho que a nossa grande questão que falta ainda é vontade política e educação. Tá dado o recado, né, gente? E aí, Valéria, a gente tem um presente para você aqui do Presente para mim, olha, Selva, para quando você estiver em amanhã é meu campo. aniversário. Ai, pois é, nem sabe. Para quando você Hã. estiver em campo, quando você estiver no sol, né, você poder Hã. se proteger aí Ai. com o bonezinho do Ai, amo Selva. boné, gente, para fazer esporte, eu gosto muito de ficar do lado de fora na natureza. Nossa, amei, selvagem. Isso. É a minha cara, gente. Valéria, muito obrigada por ter Eu vindo que conversar com a agradeço, vida gente. longa ao Selva, que é um Obrigada. podcast necessário, né, liderado por uma mulher tão bonita, inteligente, participativa, né, e atuante, profissional, mãe, esposa, né, Uhum, e uma pessoa tão agradável da gente conversar, e que eu acho que tem esse propósito, né, de educar sim, também e de dar voz a outras pessoas, né. Então você está de exatamente. parabéns, Renata, tá, pela sua iniciativa. Obrigada, brigadão Eu mesmo. Eu que tenho é. certeza que todo mundo que tá ouvindo aprendeu muito nesse episódio. Eu aprendi muito nesse episódio. Eu adoro quando acontece isso. Que eu fico escutando aqui a convidada e fico pensando, nossa, gente, o quanto que a gente ainda tem por conhecer, o quanto a gente ainda tem por melhorar. E eu acho que a gente começa assim. A gente começa escutando e a gente começa tomando consciência e agindo, né? E começando a agir o mais rápido possível, tá, gente? Então, obrigada. Eu tenho Obrigada. certeza que A foi gente de está muito sempre valor. aprendendo, todos nós, né, sempre. Obrigada e bem-vindo à selva. Muito obrigada. Vou me jogar na selva.